Vai, pode começar. Olá, boa tarde. Eu sou o Paulo Neto, filho do seu Dodó com a Dona Socorro. O meu primeiro contato com a SC foi no berço, né? Ou seja, eu venho desde que a SC começou mesmo, efetivamente, quando o escritório ainda era na nossa casa, lá na Marechal Castelo Branco com Rio Branco. E eu venho acompanhando todo esse período de evolução da SC, quando ela, que foi um embrião através da necessidade do posto de transportar os seus produtos, o seu combustível para vir para Parintins, foi que foi fundada a SC, a nossa primeira balsa, que quando começamos a transportar os combustíveis nos batelões de madeira com os tanques ainda dentro, e depois evoluímos para a primeira balsa, que foi a Roseira, uma balsinha de mais ou menos 150 a 180 metros cúbicos, era bem pequena mesmo, e depois, quando mudou para a balsa rosa, que já era 300 metros cúbicos, poxa, já era uma coisa absurda. E aí a SC hoje é uma empresa consolidada, é uma empresa que está há bastante tempo no mercado, bem diversificada, com todos os seus ramos e tudo. Mas o começo, sim, foi muito bem arrojado, muito bem triste, por conta do trabalho que todos tínhamos que incorporar desde o começo, desde 13, 14 anos, que a gente passou a conviver com a SC, passou que na época não era SC, era Socorro Carvalho e companhia. Depois que foi a evolução, foi mudando o logo, foi encurtando o nome para se adequar às novas dinâmicas do mercado. O senhor lembra da Socorro Carvalho, o primeiro escritório era ali na esquina, né? Sim, da era na esquina da Castelo Branco com a Rio Branco. Com a Rio Branco. Era uma sala que tinha separado na frente da nossa casa. Era uma sala, um escritório mesmo, realmente, um escritório lá, onde foi lá que tudo começou lá. De escritório, né? Aí tinha posto... Não, aí tinha os postos de combustível, que nós tínhamos o Santa Rosa 1, que ficava lá na Francesa, e depois o Santa Rosa 2 lá na Caçapava. Já existiam os dois postos e que com isso foi tendo necessidade, foi crescendo, foi se avolumando mais combustível. Depois veio o transporte de gás, quando nós trouxemos a Fogás para cá também, para ser revendedor Fogás. Com a incorporação de novos postos em Oriximiná, em Amundá, em Barreirinha, e isso foi dando um gás, e também depois com a oportunidade que a ESSO nos deu lá atrás de sermos o transportador dela de combustível para Porto Velho. Foi quando alavancou mais ainda. Vai, pode continuar. Voltando, então o senhor trabalhou na Socorro Carvalho? Sim, logo no começo todos nós trabalhamos, todos os filhos, na verdade, trabalharam, porque a empresa ela nasceu com a família toda contribuindo, todos os meus irmãos trabalharam na Socorro Carvalho, e todos nós, quando completava 13, 14 anos, que já ia partindo para o ensino médio e tudo, ia para os postos, tomava conta dos postos mesmo, e ficava lá com 12, 13 anos, a gente já estava nos postos. Os mais velhos chegaram até a rolar tambor ainda no barranco para descarregar o combustível, que foi o primeiro embrião da Socorro Carvalho, o transporte de combustível desses tonéis de 200 litros. E com isso a gente foi crescendo, depois houve a expansão para Porto Velho, e aí o papai resolveu levar a Socorro Carvalho para Belém. E em Belém, sim, eu trabalhei direto, fiquei direto com o Claudir lá, que era meu irmão que já falecido, que tomava conta da empresa lá. Depois que o Dodó veio embora de Belém para cá, eu fui para Belém para fazer faculdade e eu auxiliava o Claudir lá na Socorro Carvalho. Ainda cheguei a ficar com ele ajudando no membro da parte rodoviária da Socorro Carvalho, quando a Socorro Carvalho fazia o transporte rodoviário de São Paulo para Belém. E de lá ele botava em balsa para vir para Parintins, mercadorias diversas. E quando foi no ano de 87, nós fizemos o transporte todo logístico do bombódromo daqui de Parintins, né? Então todas essas ferros das arquibancadas, as peças de concreto das arquibancadas,
que vieram pré-fabricados de São Paulo, todos nós transportamos de Belém para cá. Então isso aí deu para a gente um grande know-how, porque a gente foi desenvolvendo como uma empresa especializada em logística realmente. Legal. O senhor estava lá em Belém nessa... Sim, na época eu ficava lá em Belém. Eu ficava lá junto com o Claudio, fazia a parte operacional, o Claudio fazia a parte administrativa toda da empresa lá. Eu sempre gostei mais do Rio, mais da beira do Rio, mais da parte operacional mesmo. Legal. E quando foi em 92, eu casei, voltei para Parintins e ainda cheguei aí a Manaus, morar em Manaus no início dos anos 2000. E foi quando eu, na verdade, tive que voltar para Parintins, até para acompanhar papai e mamãe. Foi quando eu pedi meu desligamento da Socorro Carvalho e de lá para cá eu venho tocando para cá, mas sempre na parceria, sempre dando suporte, sempre dando apoio, do jeito que sempre que me pedem eu sempre estou apoiando, porque é uma empresa que eu nasci nela, junto com ela, crescemos juntos. Eu sou um pouquinho mais velho do que ela, que eu estou com 58, ela vai completar 50 agora, mas assim, desde 8 anos então que eu vivo Socorro Carvalho, né? Legal. Se o senhor tivesse assim, eu sei que essa precisaria ter um pouquinho mais para pensar, ou não, mas se o senhor tivesse que separar assim, sei lá, em uns 3, 5 marcos assim da SC na sua vida, assim, que o senhor lembra de conquistas e tudo mais, assim, o que o senhor lembraria pra gente? Olha, a primeira conquista que mais marcou foi a aquisição de uma balsa de 1.000 metros cúbicos, 1.200 metros cúbicos de combustível, chamada Acácia, que foi a primeira balsa de grande porte que transportava 1.000 metros cúbicos de combustível de Manaus para Porto Velho. Então isso foi um marco muito importante no crescimento da empresa, na regulação da empresa em relação a isso. Esse é um marco que mais assim me chama a atenção e que mais marcou realmente para mim, porque eu já não acompanhei mais a outra evolução maior, quando ela migrou para as embarcações de casco duplo, essas coisas tudo, que para evoluir, para realmente para atender as exigências do mercado, eu já não estava mais lá, mas eu tenho sempre acompanhado o desenvolvimento da empresa, sigo as páginas pessoais da empresa toda, e eu acho que é uma empresa que tem muito a crescer realmente por conta da diversidade que ela está, bem diversificada, tá. Então assim, ela vem. O outro marco foi quando o Dodó me chamou para fazer parceria com ele também, quando eles pegaram a questão do oleoduto, gasoduto de Coari para Manaus, que eles montaram toda a logística para a Petrobras, aí também ainda me levaram junto para lá, a gente participou desse projeto junto com eles, a construção de muitos e muitos alojamentos que foram construídos aqui em Parintins, através da Socorro Carvalho, para servir, para atender isso. E eu estava aqui em Parintins, nessa demanda aqui, acompanhando, ajudando e contribuindo para a construção desses alojamentos também. Então, assim, foi marcos maiores que me levou. Legal. A gente já falou bastante, né, que, enfim, o senhor acha bem legal o tamanho da SC hoje, né, a empresa que se tornou e etc. Mas o que o senhor vê da SC Transporte assim, para o futuro? Como o senhor enxerga ela daqui a uns 10, 20 anos? Eu não posso nem te dizer isso porque eu não conheço mais a fundo como ela está. Mas para a dinâmica que ela está hoje em dia, ao meu conceito, é uma empresa que tem muita chance de continuar no mercado mais 50 anos aí tranquilo. Por quê? Porque é uma empresa de logística, é uma empresa que movimenta as coisas e na nossa região, logística é fundamental. Essa questão de rodovias que nós não temos, então nossas estradas são nossos rios, e com isso ela tem evoluído bastante. Por exemplo, a gente vê que hoje ela é uma empresa de referência no transporte de contêineres, é uma empresa de referência no transporte de combustível, é uma empresa de referência no transporte de bunker para abastecimento de navios. Então, assim, a gente vê que a empresa tem
uma chance de estar no mercado desenvolvendo há muito mais tempo. Legal. No final, a gente vai passar uma homenagem para o tio Marcílio, que trabalhou muito tempo na Socorro Carvalho, enfim, foi chefe de muitas pessoas que trabalharam por lá e trabalham até hoje, né? Então, se eu tenho uma história com o tio Marcílio trabalhando na Socorro Carvalho, ou aqui em Parintins, ou alguma coisa do tipo, ou em Belém, ou no gasoduto. Eu acho que eu não vou responder essa pergunta. Essa pergunta ela vai me mover muito emocionalmente, aí eu prefiro não, porque é uma questão já de família mesmo e tudo. Não tem e aí problema, não tem eu já problema. eu não quero me emocionar, não quero emocionar as pessoas também, mas o Marcílio era uma pessoa de um coração gigante, uma pessoa que ele chamava a atenção de qualquer um funcionário e parceiro dele, as afagava ao mesmo tempo. Ele era um bom líder, ele era um bom gestor. Ele tinha um coração maravilhoso, um coração assim que a gente via que ele estava pronto para aquilo ali. O Marcílio morou comigo, nós moramos só nós dois em Belém, então assim, eu tinha uma proximidade muito grande e é por isso que eu não quero muito me alongar nessa situação. Tá ótimo, legal. Tá bom, obrigado, tio. E eu venho acompanhando todo esse período de evolução da SC, quando ela que foi um embrião através da necessidade do posto de transportar seus produtos, seu combustível para vir para Parintins, foi que foi fundada a SC, a nossa primeira balsa, quando começamos a transportar os combustíveis nos batelões de madeira com os tanques ainda dentro, e depois evoluindo para a primeira balsa, que foi a Roseira, uma balsinha de mais ou menos 150 a 180 metros cúbicos, era bem pequena mesmo, e depois, quando mudou para a balsa rosa, que já era 300 metros cúbicos, poxa, já era uma coisa absurda. E aí a SC hoje é uma empresa consolidada, é uma empresa que está há bastante tempo no mercado, bem diversificada, com todos os seus ramos e tudo. Mas o começo, sim, foi muito bem arrojado, muito bem triste, por conta do trabalho que todos tínhamos que incorporar desde o começo, desde 13, 14 anos, que a gente passou a conviver com a SC, passou que na época não era SC, era Socorro Carvalho e Companhia. Depois que foi com a evolução, foi mudando o logo, foi encurtando o nome para se adequar às novas dinâmicas do mercado. O senhor lembra da Socorro Carvalho, o primeiro escritório era ali na esquina, né? Sim, era na esquina da Castelo Branco com a Rio Branco. Com a Rio Branco. Era uma sala que tinha separado na frente da nossa casa. Era uma sala, um escritório mesmo, realmente, um escritório lá, onde foi lá que tudo começou. Lá. Ah, de escritório. Aí tinha posto... Não, aí tinha os postos de combustível, que nós tínhamos o Santa Rosa 1, que ficava lá na Francesa, e depois o Santa Rosa 2 lá na Caçapava. Já existiam os dois postos e que com isso foi tendo necessidade, foi crescendo, foi se avolumando mais combustível. Depois veio o transporte de gás, quando nós trouxemos a Fogás para cá também, para ser revendedor Fogás. Com a incorporação de novos postos em Oriximiná, em Inhamundá, em Barreirinha, e isso foi dando um gás e também depois com a oportunidade que a ESSO nos deu lá atrás de sermos o transportador dela de combustível para Porto Velho. Foi quando alavancou mais ainda a dinâmica da empresa com essa especialização em transporte de combustíveis e logística. Legal. Então o senhor trabalhou na SC no início? Trabalhei, sim. Eu ficava aqui em Parintins, operacionava as balsas e tudo. Pode falar para mim se eu quiser. Depois que eu... Acabou a bateria disso aqui. Agora, hein?